Pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia. Hoje eu tô aqui para poder atender o pedido de um amigo meu que se chama Felipe. Ele pediu para mim falar a respeito dos radiolários ou do fenômeno radiolaria. E eu quero agradecer ele primeiramente pela oportunidade de estar falando sobre isso e de ter aprendido também. Eu não conhecia a parte da radiolaria, não conhecia nem os radiolários, e aí me deu a chance de eu aprender mais uma coisa nova. Pessoal, radiolários, eles são protozoários ameboides, que são conhecidos também como amebas. As amebas, eles são um grupo de micro-organismos unicelulares eucariontes. Unicelulares é que tem só uma célula. Unicelulares têm só uma célula e eles são unicelulares eucariontes. Eucariontes são organismos, micro-organismos, que eles têm a célula completa, com DNA, com citoplasma, com um núcleo definido. Eles têm a forma corporal que não é fixa. Conforme eles se locomovem, ele meio que é tipo uma moeba, sabe? Tipo um slime. Conforme ele se locomove, o corpo dele locomove junto. Então, assim, a estrutura corporal dele não é fixa, ok? E eles fazem a locomoção deles principalmente através dos pseudópodes, que são os falsos pés. Parte do corpo deles interno, ele se desloca para fora e aí eles criam a impressão de que tem alguns pezinhos que eles conseguem se locomover, flutuar, inclusive se alimentar. Eles têm o endoplasma, que contém o núcleo e as células, e tem o exoplasma, que é onde ocorre a digestão, e ficam os axópodes, na verdade, que são os falsos pés que eu tinha falado, ok? O hábito deles é que eles são da família do zooplâncton e eles praticam simbiose, que é a relação em conjunto, em cooperação com outros tipos de organismo, em que os dois são beneficiados. No caso, ele faz a simbiose com as algas. Aí ele permite que algumas algas se habitem, né, no corpo deles e elas fazem a fotossíntese. A fotossíntese que elas fazem, elas direcionam a energia e o alimento para eles, e o CO2 e outros compostos nitrogenados que o radiolário produz, ele passa para a alga, para a planta, né, no caso a alga, que vai precisar disso para poder crescer, entendeu? E a coisa mais interessante é que eles produzem esqueletos de minerais de sílica, de óxidos de silício, mais precisamente. E esses esqueletos deles, eles são muito bem arquitetados, entendeu? Tipo assim, são muito arquitetônicos mesmo na produção do esqueleto deles. Muito bonitos mesmo, vou deixar até uma foto, tá? E essa arquitetura que eles usam para poder fazer esse esqueleto, ela é utilizada até mesmo por arquitetos para poder se basear seus projetos. E estudar mesmo, serve para objeto de estudo também. Os radiolários, eles existem há quase 400 milhões de anos. Eles sobreviveram à extinção dos dinossauros, a vários outros fatores que quase extinguiram a vida na Terra e ainda estão por aí. E servem como objeto de estudo para os cientistas também a respeito de rochas e como que era o clima, a Terra há alguns milhões de anos atrás, alguns milhares de anos atrás. Serve de objeto de estudo para tudo isso, ok? E uma coisa interessante também, pessoal, é que quando eles morrem, essa estrutura corporal deles de sílica, ela desce para o fundo do oceano e se decompõe ali durante vários anos, compondo a terra diatomácea, que inclusive é uma terra que a gente utiliza na química para poder fazer a análise de óleos e graxas. A gente coloca essa terra diatomácea, que ela é uma terra que ela decanta no fundo do recipiente e ajuda no processo de filtragem, ok? Eu acho que é isso. Só adicionar uma curiosidade, que o dióxido de silício é a principal matéria-prima do vidro, tá? E a sílica em si, que dá origem ao quartzo futuramente, a areia, no caso, ela tem formas cristalinas muito bem estruturadas. Então, tipo assim, é muito bonito de ver. Eu acho que é isso que eu tinha para comentar dos radiolários. Se eu souber mais algum tipo de observação, alguma outra curiosidade, eu vou trazer também. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima.